Oi, galera da resenha. Meu nome é Alessandra, sou do canal Resenha da Lê. E hoje nós estamos com uma convidada especial, a Bruna. Ela está na Irlanda e nós vamos conversar um pouquinho com ela. Então, Bruna, começa se apresentando primeiro. Oi, pessoal. Primeiramente, olá para todo mundo aí do canal. Queria parabenizar a Lê pelo sucesso que ela está fazendo. Estou me sentindo privilegiada de ter sido convidada para participar do canal. Bom, meu nome é Bruna Caroline. Vou explicar o que eu uso bastante de Caroline, por morar aqui na Irlanda, que o pessoal aqui tem uma grande dificuldade de me chamar de Bruna. E eu acabei desgostando, nunca gostei muito desse nome, acabei que agora eu nem uso mais. Eu só sou chamada de Bruna por quem já me conhece ou por brasileiros. Porque eles só conseguem falar Bruno. Então, Caroline é mais fácil aqui para eles. Tenho 35 anos, moro aqui na Irlanda há 16 anos, vim para cá com 19 anos. E tenho muita história para contar, que claro que não vai dar para contar em um videozinho só. E eu vou ter um dia de live, acho que ainda não ia dar. Ai, que legal. Legal, Bruna. É, Você chegou em qual ano aí na Irlanda? Eu cheguei aqui no 6 de novembro de 2006. Então, vão fazer 16 anos esse ano que eu tô aqui. E por que você escolheu a Irlanda? Eu não digo que eu escolhi, não. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para ver se vai desistir. Eu não digo que eu escolhi. Eu acho que eu fui escolhida. Porque foi tudo muito rápido, foi tudo muito inesperado. Eu tinha 19 anos, tinha acabado de concluir o ensino médio, estava naquela euforia de, nossa, o que eu vou cursar na faculdade? Eu faço, não faço, fico, não fico. Eu sempre tive muita vontade de sair do Brasil, mas era uma coisa assim, muito aleatória. Ah, sei lá, vou para Marte, mas eu quero sair do Brasil. E aí, da minha avó, que tinha vindo para Dublin, tinha ido para Dublin, e ele ficava falando, nossa, lá na Irlanda, as pessoas param você na rua para oferecer trabalho, uma faxineira ganha R$ 40 por hora. Eu, meu Deus, eu vou ficar rica! E aquilo, né, uma adolescente jovem de 19 anos, na minha cabeça só ficava trim, 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 trim. E foi que aí eu conversei com a minha mãe, né? A princípio ia vir eu e minha mãe. E a minha mãe, minha irmã no meio ficou grávida e meu pai falou: não, 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 você não vai sair daqui agora. E eu falei, fui, né? Eu não tenho filho, não tô grávida, tô de boa. Então aproveitei esse susto, porque meus pais não queriam deixar eu vir, por ser muito nova, tudo. Eu falei, não, eu vou, eu vou, eu vou, e eu vou. E aí eu vim. E assim, foi um choque quando eu cheguei, né? Porque eu não falava o idioma. Eu cheguei e falei, tá, que legal, tô aqui agora. Então não foi muito eu que escolhi a Irlanda, foi a Irlanda que me escolheu, na verdade. Fala um pouco como que foi. Eu sei que você tem um filho, né? Como que aconteceu? Não, mas assim, né? Como Eu, foi o desenrolar dessa história? bom, então, eu cheguei em 2006, eu vim como estudante, só que eu já cheguei aqui passando perrengue, que numa outra hora a gente faz uma outra live para contar. E foi perrengue atrás de perrengue. E eu tava com dinheiro contadinho para me renovar a minha escola. Eu trabalhava numa lavanderia, tinha conseguido, né? Eu servi depois de muita perrengueira, consegui esse trabalho na lavanderia. E eu tava com dinheiro certinho de fazer a renovação da minha escola. Na época eram 700 euros. Hoje, 700 euros não é muito, embora se eu perdesse 700 euros hoje, eu era nem tenho para perder, mas se eu perdesse, eu ia me matar. Mas, mas naquela época era muito dinheiro, era 2007. E eu fui para um bar, uma balada, com dinheiro, peguei uma bolsa com dinheiro na bolsa e acabei sendo roubada, furtada, na verdade, né? Roubaram a minha bolsa, roubaram, pegaram o dinheiro, meu passaporte, pegaram até a chave do carro do meu amigo que estava dentro da bolsa. E para mim, assim, foi o fim do mundo, porque era o dinheiro que eu tinha juntado para renovar minha escola. E foi aí que eu iniciei a minha trajetória de ilegalidade.
Porque eu não tenho condições de juntar o dinheiro e agora em 20 dias para pagar a escola. E aí eu tava ilegal, continuei trabalhando de boa. E nesse passado uma semana, não, na semana, um final de semana depois eu conheci o pai do meu filho, que é Irish, que é irlandês, que é uma amiga minha, estava grávida, e aí ela foi para minha casa, chamou para ir para casa dela, caminhar com ela até a casa dela, porque o irmão dela estava no apartamento que ela morava, e estava com o patrão dele. Eu estava imaginando que o patrão dele era um senhor de 60 anos. Só que, na verdade, não era o pai, não era o patrão, era o filho do patrão. E que era o digníssimo Adam, pai do meu filho. E, assim, na época, para mim foi amor à primeira vista. Primeiro, né, porque eu sou de Guaianazes, né, Zona Leste, São Paulo, tô acostumada com aquele tipo, assim, bem peculiar. Camiseta jogada no ombro, havaiana, boné. Então, quando eu vi, assim, um cara todo perfumado, arrumado, olhos azuis, cabelinho lisinho, loirinho, uau, é isso aqui que eu gosto! E aí Me achei. nossa, cheguei, estou no paraíso. E aí eu olhei pra cara dele, ele olhou pra mim, assim. A gente não conversou nada, a gente só ficou se olhando. Mas eu já tava toda fininha, né? Ai, meu Deus! E aí a gente saiu. Foi muito engraçado, porque a gente não trocou uma palavra a não ser hi de longe. E a gente ficou se olhando por aproximadamente 40 minutos. E a gente saiu já de mão dada. Nós saímos de mão dada sem trocar uma palavra. Gente do céu. Pior do que os 90 dias para casar. E assim, foi muito engraçado, porque quem tá, os nossos amigos, os meus amigos, ficaram tudo olhando, tipo, o que você tá fazendo? Eu, ai, não sei, gente, o boy pegou na minha mão, vou pegar na mão dele, sei lá. E a gente saiu, passamos a noite conversando. Meu inglês era muito ruim, né? Eu tinha meses que estava aqui. Mas falei, não, a linguagem do amor, todo mundo consegue se comunicar. A gente conversou um pouco e não teve beijo, não teve nada. Tipo, fiz a mocinha, né, pra fisgar o boy. E aí a gente pegou e fui pra casa, tudo. Depois ele pegou meu telefone com o meu amigo, a gente começou a conversar. No final de semana seguinte a gente se encontrou, acabamos dormindo junto e 20, não, 16, 15 dias depois eu comecei a passar mal, enjoar, vomitar, nem imaginava o que estava acontecendo. E aí a minha patroa, a minha chefe na época era chinesa e ela me chamava de Plum, né? Porque ela não conseguia falar meu nome, aí ela, Plum, você tá passando muito mal, Plum. Por que você não faz um teste? De repente você tá grávida. Eu falei, até parece meio, não tô grávida. Você é crazy, não tô. Mas vinha aquilo na cabeça. E eu caminhava 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Passei na farmácia, comprei o teste. Quando eu fiz o teste, na hora já subiu as 2 listrinhas. Falei, me ferrei, tô grávida. Não tinha namoro, né? Porque a gente ficou em 1 semana, a gente dormiu junto na segunda semana, na quarta semana eu tava grávida. Então, Gente do céu. assim, tempo recorde. Como que eu vou. Mas nesse período da primeira noite dormindo junto até essa segunda semana, a gente estava namorandinho. Mas a gente não se conhecia, né? Até porque eu morava em Dublin, na capital, e ele morava em Enniskillen, que é a Irlanda do Norte. E aí Como ele recebeu essa notícia? Então, como ele sabia da história do roubo, que eu tava ilegal, que eu queria me legalizar, eu peguei. Aí a minha patroa falou: não fala pra ele por telefone, né? Espera pra você falar pra ele pessoalmente, isso não é uma notícia que se dá pelo telefone. Só que eu, muito ansiosa, falei: não, a notícia é minha, eu dou do jeito que eu quiser. Aí, só que eu não conseguia falar de tão nervosa, eu só falava que eu precisava falar muito com ele. Só que eu fiz o teste numa quarta-feira e ele ia pra Dublin toda sexta. Falei, meu Deus, eu não consigo esperar 2 dias. E aí eu acredito que ele já foi desconfiando. E aí ele falou, ele me ligou,
e falou que era para me ficar calma e falar o que estava acontecendo, que eu estava deixando ele preocupada. Aí eu não tinha muitas palavras, eu falei, tô grávida. E o silêncio pairou, né? Aí eu, Adam, hello, hello, meu Deus, o homem desmaiou, correu, me bloqueou. Aí ele, nossa, como assim? Eu falei, grávida, mas eu não quero mais falar, quando você chegar aqui a gente conversa. Quando ele chegou, para minha surpresa, ele chegou com 4 testes de gravidez na mão. Gente do céu. E ele, não faz. Eu falei, cara, você tá louca? Eu tô grávida, mas tudo bem, tudo. E a princípio ele ficou meio que feliz, falou que nós íamos ser uma família feliz, não sei o que, não sei o que. E depois acho que ele começou a mudar de ideia. E aí falou que eu tinha 20 anos na época, ele tinha 29, ele é 9 anos mais velho do que eu, ele não tinha 20 também não. E ele falou que era muito novo, que nós éramos muito novos, porque eu sempre falava pra ele que eu tinha muita vontade de conhecer Cuba, o México. E aí ele falou pra mim, nossa, é bom, não é hora de a gente ter filho, porque a gente está se conhecendo. Eu falei, eu concordo, mas aconteceu. Aí ele falou, não, e assim, como que você vai pro México? Como que a gente vai pra Cuba? Eu falei, por quê? Não pode criança pro México, pra Cuba? Como assim? Eu não tô entendendo. E aí ali, meu castelinho, porque até então eu era cega por aquele homem, né? Foi uma paixonice, assim, muito intensa. E como a princípio ele alimentou, a princípio assim, nos 3 primeiros dias ele alimentou aquela coisa de já foi o suficiente para mim fantasiar que, nossa, eu tava, né, no céu. E aí ele foi falando que não, que era cedo, que não sei o quê. E aí eu meio que não queria entender. E eu descobri que eu tava grávida no finzinho de novembro. Aí passou dezembro. No Natal eu já percebi que as coisas que o pé de frango tinha azedado, né? Que já não tava muito bom. Porque ele veio para Dublin sem me falar, para curtir as baladinhas de Dublin. E eu só fiquei sabendo que ele tinha ido com uma amiga minha pro bar. E ela viu ele lá dançando, jogando capoeira. Na roda de capoeira com a brasileiraiada, ela cheia de biscate. E ele já. E eu vi aquela cabecinha ali, eu conheço. Eu fui lá, quando ele me viu, ele saiu rodopiando da roda da capoeira, sumiu. Não vou generalizar, mas especificamente o digníssimo pai do meu filho, ele é um tremendo retardado. E ele tava achando que tipo, eu não tinha visto ele e que ele ia sair dali e eu não ia ver. Né? Ele tava numa roda de brasileiro que me conhecia, óbvio que eles iam me dizer que era ele que tava lá. E ele sumiu. Ligava, ligava, ligava. Quando finalmente ele atendeu, ele disse que ele estava em casa, em Enniskillen, que é quase 3 horas de viagem de Dublin. Só que tinha, tipo, 1 hora que ele estava tentando ligar. Disse que estava em Enniskillen, que ele tinha tomado um remédio para dor de cabeça, tinha dormido, por isso que ele não tinha atendido. Falei, nossa, então você tem um irmão gêmeo que estava jogando capoeira ali, aqui no bar, e correu como o diabo corre da cruz. E aí eu fui vendo que realmente eu estava lascada. Mas aí ele foi, comprou remédio para me abortar, de uma moça que estava brasileira, que estava grávida, e disse que tinha comprado remédio, mas ficou com medo de tomar porque não sabia a procedência do remédio. Ah, que você pode tomar, né? Ai, hoje eu dou risada, mas assim, na época eu só chorava, eu só vivia cada coisa que acontecia. E aí eu falei pra menina, falei, olha, então foi o seguinte, quanto que você pagou? Ela falou, eu paguei 800 euros. Falei, meu Deus, é um absurdo. Em 2007, isso era muito dinheiro. Aí eu falei, quanto que você tá vendendo? Ela falou, eu ia vender por 400. Eu falei, não, vende por 800, porque ele não quer essa criança. Então você vende por 800 e me dá os 400. Aí ela, não, tudo bem. Aí ela foi e vendeu pelos 800 e me deu os 400. Eu peguei e falei, não, já que pelo visto ele não vai me ajudar com nada, esses 400 é que eu dou uma segurada, né? E foi dito e feito. Ele não me ajudou com nada. Aí, quando eu voltei para Dublin, eu falei para ele que não atendi ele por uns dias, porque ele ficou desesperado para saber se eu tinha tomado. Eu falei que tinha tomado e que não tinha atendido ele porque eu tinha passado muito mal, estava no hospital, tinha ficado no hospital internada, só que tinha sido liberada aquele dia e não levei meu telefone. E como. Drama! E como ninguém sabia da gravidez, eu não quis incomodar as pessoas, porque ele era o único interessado e ele pouco se lixou. Aí ele disse que não era bem assim. Eu falei, mas eu tenho uma notícia para te dar. Não abortei. Aí ele,
Como assim? Eu falei, o remédio não fez efeito, não saiu nada, passei mal, mas a criança continua aqui. Aí ele, nossa, mas então a gente tem que dar um jeito, eu vou pegar você, vou levar você para UK, porque ela tem clínica. Inglaterra, né? Porque aqui o aborto não era legalizado. Aí eu falei para ele, não, eu não vou sair daqui porque eu tô ilegal. E segundo, você não é obrigado a ser pai, se você não quiser. Né? Tá na minha barriga, é meu filho ou minha filha. E agora eu que chupo essa manga, né? Então, eu não vou abortar, eu não quero. Se você não quer, então, vai ver tua vida, eu vou ver a minha. Só que falando isso, mas por dentro o coração tava os caquinhos se quebrando. Ah, ó. Aí eu achei que ele ia voltar atrás, né? Realmente, passou uns 2, 3 dias, ele começou a me ligar, mandar mensagem, meu coração já tava, né? Ai, meu Deus, ele se arrependeu. Que nada, menina, foi pra mandar eu tirar as fotos do Orkut. As nossas fotos do Orkut, porque ele tava, Ah, já que a gente não tava mais junto, não era pra ter foto no Orkut. Detalhe, irlandês não usava Orkut, Orkut era brasileiro. O irlandês da Irlanda não tem Orkut. Só que ele estava saindo já com uma brasileira que ah, no Orkut falou que já que ele não tinha mais nada comigo, que era para mim tirar as fotos. Aí eu, pra pirraçar, falei que só ia tirar as fotos quando eu bem entendesse. E não tirei, deixei as fotos lá. Aí a minha amiga, é muita humilhação. Vai lá e tira essas fotos, por favor, e para de bancar ridícula. para de passar vergonha. Fui lá, tirei as fotos, aí ranquei as fotos, que tinha foto dele em todo lugar da casa, ranquei e chorava, e chorava. E assim eu fui passando a minha gravidez. Não consegui trabalhar e me manter em Dublin, porque era muito caro. Aí mudei para essa cidade que eu moro hoje, que é Sligo. Mudei com a minha amiga, que na época já estava para ganhar o João Vitor, né? Eu estava grávida e ela já tinha ganhado o João Vitor, na verdade. Que é a amiga que foi na minha casa quando estava grávida e eu fui Ah, até a casa dela. Foi a que fez eu conhecer ele. E aí eu vim morar nessa cidade e assim, ele trabalhava aqui, então eu via ele com uma certa frequência. Ele fingia que ele não estava me vendo. gente. E o pior, eu era apaixonada por ele ainda, por mais que ele não valesse nada, e via ele com a namorada, pra cima e pra baixo. Eu passei a minha gravidez inteira, assim, super mal. E meu sonho era ter uma menina. Aliás, meu sonho não era nem ter filhos, mas se fosse pra ter, eu queria ter uma menina. E aí, só que no meu íntimo eu sabia que era um menino, tanto que eu não consegui comprar um nada de menina. E eu, como eu sou muito fã do Michael Jackson, eu falava pra todo mundo que o nome da criança ia ser Michael Jackson. E todo mundo passou a gestação inteira. E Michael Jackson nasceu, e Michael Jackson. Não, e aí, e não consegui, para terminar de lascar, não consegui ver o sexo, porque tava virado, enfim. E eu, meu Deus, eu preciso confirmar, porque né, minha intuição me diz que é um menino, mas né, do jeito que eu sou cagada de urubu, vai que não seja. E eu não tinha uma peça de roupa, não tinha dinheiro, não tinha nada. Então, aí eu fui ganhando roupas, doações, e todo mundo só me dava coisas de menino. Graças a Deus foi o menino, né? E quando nasceu, foi aquele, porque a cidade que eu moro aqui é uma cidade pequena, não tem nem 20 mil habitantes. Então foi aquele zum, zum, zum. Todo mundo sabia que, porque a família dele, eles são construtores aqui, eles têm business de construção, eles têm acomodação república de estudante. Então, assim, é uma família conhecida entre os É. irlandeses e entre os brasileiros. Então todo mundo ficou naquele alvoroço. Nossa, o filho do Adam McMahon me nasceu. Será que. Porque ninguém me conhecia direito, porque eu mudei pra cá quando eu tava grávida. Eu mudei com 4, 5 meses. Então o pessoal não me conhecia. E como a conversa que rolava era que essa namorada dele tinha falado que o filho não era dele, que ele. Ah, Que eu morava em Dublin, que eu golpe da engravidei, barriga. que eu tava querendo dar o golpe, que eu era ilegal, porque ele era rico, que não sei o quê. Então, quando eu cheguei aqui, o povo já me olhava meio que de rabo de olho, né? E aí, quando nasceu, tipo, né, o meu background da minha família é todo mundo alemão, né? Então, dá pra se ver por mim. Então, a galera negrada sarada. O moleque nasceu da cor de uma vela, super branco, 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 cabelo loirinho, os olhos azuis. Até eu assustei quando eu vi. Então todo mundo queria ver com quem que o menino parecia. Porque eu falava, não, ele vai nascer moreno, né? Porque sangue negro é mais forte, não sei o quê, não sei o quê. Não, o moleque parecia que nasceu até sem sangue, só pra pagar a língua do pai que dizia que não era dele. Não fez nada, e aí eu acabei não suportando a pressão
Aí conversei com os meus pais se dispuseram a cuidar dele por um tempo. Aí um amigo meu que faleceu já, que foi uma mão na roda para mim, se comprometeu de levar o Michael. O Michael foi pro Brasil com 4 meses, ficou com os meus pais por um ano. E nesse tempo eu só vi o lado curtindo a vida doidado. Via pelo Orkut dessa menina, que tinha muitos amigos em comum, e os amigos às vezes vinham em casa com um laptop para entrar, para acessar, para me mostrar. Aí eu não quero ver, mas como tava lá na cara, eu acabava vendo e acabava despertando a curiosidade, né? E uma cena que me deixou mais triste foi quando eu vi que essa menina era de Tocantins, de Gurupi, e ele estava lá em Gurupi, no Brasil, de férias. Ele já tinha ido para vários lugares no Brasil. E o E, filho dele no Brasil, né? e o filho dele no Brasil, e ele com um monte de criança, parentes da menina, sabe? Uma sequência de fotos, ai, com a criança, tinha um menininho na cabeça, na piscina, jogando bola. Aí, pra mim, aquela foi a cena, assim, naquela época mais triste, que eu falei, meu, que cara podre, que cara lixo. O filho dele tá lá, ele nunca ligou pra saber se. Tipo, ele não tem filho. Mas, ao mesmo tempo, dava raiva de mim, porque eu continuava completamente apaixonada. Era como se Ah, um lado odiasse e o outro lado amava. Voltei e fui atrás dos direitos do meu filho. Mas isso foi uma longa história, porque eu tinha sido deportada, e aí eu tive que ir pela Suíça, fui por Londres. De Londres eu vim pra cá de barco com o Michael, mas eu falei, eu vou botar meus sim. naquele lugar. E aí eu cheguei aqui e fui atrás de advogada, porque quando o Michael nasceu, eu procurei advogados e eles disseram que eu não tinha direito a nada porque eu era ilegal. E que o pai dele não era obrigado a registrar porque eu era ilegal. E eu achei um Nada a absurdo, ver. né? Eu falei, é um absurdo, mas eu não vou ficar aqui pagando pra ver, né? Porque daqui a pouco tá passando fome eu e meu filho. E aí, quando eu voltei, quando eu peguei ele, eu falei com essa advogada, é a doutora Sara, de Limerick, uma cidade que fica umas 3 horas daqui. E ela falou: não, eu vou ligar, me passa os contatos que você tem aí. Ela ligou, aí ela me falou que o Adam não estava aqui, que ele estava em São. Não, estava no Brasil. Aí eu falei: como é que é? Aí ela: não, ele está no Brasil. A pessoa que atendeu o telefone estava tá no Brasil. Só que nessa época, quando eu voltei, eu estava em Dublin. E a irmã dele morava em Dublin. E a irmã dele me viu no carrinho, empurrando o carrinho com o Michael. Só que eu não a vi. Ela me viu, falou para ele, porque ele não estava no Brasil. Ele só ficou com medo, porque quando ela ligou, ela disse que era advogada, né? E a respeito do que gostaria de falar, a respeito da criança, tudo. E aí ele se passou pelo avô, disse que era o avô dele. Gente do céu. Eu achei que essas histórias só tinha aqui nos Estados Unidos. Não, menina, essa é a minha. Isso porque tem milhares de mulheres que passam por essas histórias. E aí, o que aconteceu? Como a irmã dele me viu, a irmã dele falou pra ele que tinha me visto na rua com um carrinho de bebê, se não era aquela criança, porque até então ninguém o considerava filho dele, né? E Aham. aí, depois ele me contou que a irmã dele falou: olha, se ela tá aqui, se você tem dúvida, mas ele não tinha dúvida, ele sabia que era filho dele. E se você tem dúvidas, se ela tá aqui, se ela tá te procurando, é porque ela sabe de quem é o filho. Então, se você acha que não é seu, faz um teste e desencarga de consciência. Sim, pô. Né? A advogada ligou para ele na segunda, na quarta-feira ele me ligou. Quando eu vi o número, porque eu ainda tinha o número dele salvo, quando eu vi, tava lá, Adam McManamy, eu quase caí, eu tava na loja, eu quase caí para trás. Sabe, parecia que abriu um buraco no chão e parece que eu saí em outro mundo. Meu Deus, que mundo é esse? Onde eu estou? E na época minha mãe estava aqui comigo e eu liguei correndo para ela e mãe, ele me ligou, nossa senhora. Acabou que a gente se encontrou, se reencontrou, fizemos o teste de DNA, porque eu falei para ele, eu quero que você faça. Eu não tenho dúvida nenhuma que é teu filho, mas é a minha dignidade. Eu quero esfregar na tua Exatamente. teste de DNA. E nós fizemos o teste, né? O resultado foi 99 pontos. Ele é o pai, ele é o pai. E ele pegou e registrou o menino, tudo, fez todo o procedimento e falou se eu tinha algum interesse nele, pediu perdão, tudo, e que se eu tivesse disposta, nós poderíamos viver juntos e ter a nossa família. Eu confesso que hoje eu fico pensando como você foi otária, mas
eu nem pensei para responder, porque ele falou, pensa um pouco. Não, sim, eu aceito. Ok, ok. Eu falei, não, imagina, você não fez nada. Nossa, normal isso aí. Nossa, você precisava de um tempo para pensar. Isso. E para resumir, por que que você, o que que aconteceu? O que que fez que a coisa não foi para frente? Por isso, porque eu achei que eu amava, que era amor, mas não era. Era uma fantasia de uma idealização de uma pessoa que não existia. E quando nós fomos Uhum. morar junto, a todo tempo acontecia de. Era qualquer coisa que a gente conversava, qualquer discussão, qualquer coisa que fosse, eu jogava na cara dele. Não, você não tem que falar isso porque você me largou, eu estava grávida. Você não tem que falar isso porque foram 3 anos que você me abandonou. Não, você não se mete. Porque... E às vezes a gente estava numa. Aí nesse ponto, eu devo admitir que a errada fui eu. Porque se eu não estava preparada para voltar, para perdoar, porque eu não perdoei até hoje, se eu não estava preparada para perdoar, eu não voltasse. Então, Exatamente. eu consegui lidar com o que ele tinha me feito. Então, às vezes a gente estava conversando numa boa e ele olhava pro Michael, ai, não, que bonitinho, ele faz isso. Eu falei, aí eu olhava, ah, não, ele já faz isso faz tempo. Ah, mas você não tava, né? Você tava curtindo sua vida. Tipo... Então, a todo tempo eu deixava ele constrangido. E um dia ele chegou em mim e falou, olha, não tá dando mais. Eu gosto de você, eu te amo. Mentira, que também não amava coisa nenhuma. Mas ele falou: eu te amo, eu amo nossa família, eu amo o que a gente está construindo, mas ou você deixa o passado no passado, ou a gente não vai conseguir chegar no futuro carregando o passado. Não vou deixar. Aí eu: não deixo, não deixo, não deixo, tá aqui nas costas e eu vou carregar. E aí eu falei para ele que eu ia tentar muito, mas eu não conseguia. E é uma cultura diferente. Eu me dou super bem com a família dele até hoje, a gente tem contato, os pais dele, as irmãs, a gente conversa direto, me dou super bem. Mas é uma cultura diferente, totalmente diferente da nossa. E o Ada, ele é favelão, assim, ele é tipo que nem eu mesmo. Ele gosta de. Ele chega nos lugares, ele se mistura, ele não tinha essa de, ai, sou irlandês, sou rico, não me misturo com você, pobraiada, essas coisas. Não. Mas, por outro lado, é diferente. Você também tem um relacionamento com o estrangeiro, você sabe como que é. É totalmente É diferente. diferente. Por mais Totalmente que eu me diferente. sinta à vontade com a família dele, me sinto à vontade com a família dele até hoje, porque eu não faço parte dela. Mas quando eu fazia parte dela, eu não me sentia à vontade. Como eu não estava trabalhando, porque eu estava sem carro, estava sem documento, estava em Sligo, que é uma cidade pequena, foi indo todas aquelas dificuldades e eu não conseguia arrumar emprego. E aí ele falou: olha, não dá mais, eu vou pegar o menino, vou para casa da minha mãe, quando você se estabilizar, eu te devolvo ele. E eu tava tão desesperada, tava já tão surtada, que eu falei, meu, o que eu vou ficar discutindo, batendo boca, sendo que eu não tenho nem pra mim? Como que eu vou sustentar o menino? E falei que tudo bem, só que nesse meio tempo ele mexeu os pauzinhos, porque a família dele é quase todo mundo advogado. Ele mexeu os pauzinhos, como nós não éramos casados, a guarda era só minha. E aí, de repente, Uhum. eu recebi uma carta que era pra guarda ser compartilhada. Aí eu falei, não, eu não quero compartilhar a guarda. Não, mas você tem que compartilhar. Fomos para a corte, o juiz falou que eu tinha que compartilhar, porque eu não tinha nenhum reason, porque nenhuma razão para não compartilhar. É. E aí eu tive que compartilhar. E o próximo passo dele foi alegar que ele que me sustentava, que ele que pagava a casa, ele ia sair da casa para casa dos pais dele, porque nós não estávamos mais juntos, e queria agora a guarda total provisória do menino, porque eu não tinha condições de cuidar. Aí, aquilo para mim foi um choque, mas quando eu cheguei na corte, só foi mesmo para o juiz falar: não, ok, ele vai ficar com o pai, porque você não tem condições de cuidar. E aí eu perdi Gente, do meu filho. Então, assim, naquele dia, eu falei: meu, esse cara é mais podre do que eu podia imaginar. Porque eu fui atrás de governo, eu fui atrás do welfare, eu fui atrás de tudo que eu podia. E eu só tinha uma resposta: você não tem documento, você não tá perdendo seu filho, é só até você se estabilizar, você ter sua estampa. Mas assim, na minha cabeça aquilo não entrava. Como que um cara que nunca deu nada pro menino, tinha 7 meses que ele tava na vida do menino, a partir daquele momento ele ia ter mais direitos do que eu, que era mãe, porque eu não tinha uma bosta de um documento. E lati, 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 mas, né, cão que late não morde. Não consegui resolver nada e fiquei 2 anos sem meu filho. e como você conseguiu dar a volta por cima? Como você conseguiu a guarda?
eu fui, né, desesperada, pensei em tudo que de ruim que eu pudesse fazer, mas falei, meu, não, agora bola pra frente, levanta a cabeça e vida que segue. E eu me apeguei muito a Deus, orava, ia pra igreja, pedia muito a Deus, porque aos meus olhos eu não tinha saída. Eu, gente, como que eu vou disputar com o cara? O juiz conhece a família dele. Então, tipo, quem sou eu na Nossa. situação? Então eu falei, meu, já era. Se não for Deus, eu não pego meu filho de volta. E foi dito e feito. Eu ia para a igreja, eu lembro que o Gil Pastor falou que aquela angústia que eu estava sentindo, Deus mandava falar que estava com os dias contados. Que o meu sonho ia ser realizado, eu ia ter aquilo que eu tanto queria de volta, porque eu não falava para as pessoas isso, né? Eu falava que eu tinha deixado o menino com ele até eu me estabilizar. Não dizia que ele tinha me tomado, né? E até para evitar converseiro, evitar julgamentos, Entendi. É. e aí o pastor veio na igreja e falou que aquilo que eu estava tanto esperando, que eu estava tanto pedindo a Deus, que Deus mandava me falar, que estava com os dias contados, deu ter. E eu, na hora, ainda fiquei, meu Deus, não é para ficar falando. Mas, assim, eu fiquei muito aliviada. E quando comecei a trabalhar, aí eu tinha os acessos, aí ele começou a falar que eu ameacei de levar o menino embora. O juiz fez eu abrir mão da nacionalidade brasileira do Michael. O Michael não tem nacionalidade brasileira mais. Ele disse que que eu podia roubar o menino para as guardas serem supervisionadas, as visitas serem supervisionadas. Eu vi o menino com ele a tiracolo. Então, assim, foi muito estresse. Foram 2 anos de muita dor de cabeça. E eu falei, não, mas eu vou pegar meu filho de volta. Então, eu comecei a trabalhar e aluguei um estúdio. Aí, eu pedi para ter o Michael no final de semana. Ele disse que não, porque eu não tinha um quarto com o menino, que o menino já estava grande, não podia dormir comigo. O Michael tinha 3 anos. Aí eu falei, mas ele não tem quarto na casa da tua mãe, porque nem casa você tem, é na casa dos seus pais. E ele, não interessa, não sei o que, não sei o que. Aí o juiz, Miss Silva, você tem que apresentar uma casa que tem um quarto para ele. Eu falei, não, beleza. Aí trabalhei, consegui alugar uma casa de 3 quartos. Falei, tá satisfeita agora? Tem um quarto para mim, um quarto para ele e um para visitas ainda. Aí E um consegui. para você, se você quiser dormir também para acompanhar. É, enfim, foi muito tempo de luta. Eu consegui pegar eles de volta. E quando eu peguei eles de volta, a gente foi para a corte que era um tudo ou nada. Porque ele veio com uma pasta dessa grossura, falando que ele ia embora para a Inglaterra. Porque ele mora no Northern Ah, Ireland. Ele mora na Irlanda do Norte. E ele disse que ele ia embora para Birmingham, que fica em UK. ele E queria levar o menino. ele não queria, não. Ele estava convicto que ele ia levar. Tanto que ele veio com Ah, e a cópia, a pasta, a minha advogada me deu a cópia da pasta. E a minha reação é clara, a minha reação é tão clara como se fosse hoje, porque eu me lembro que era uma dessa grossura e eu, na hora, eu nem consegui ver direito. Eu simplesmente peguei aquilo, fui pro banheiro da corte, ajoelhei, orei. Tanto que as minhas lágrimas molhou as páginas todas. Foi transpassando, molhou. Porque era escola, ele já tinha registrado o menino na escola. Tinha fotos de contrato dele de trabalho, tinha cartas de recomendação dele, tinha fotos da casa que eles iam, que é da família dele lá da Inglaterra. ele tinha certeza absoluta que ele ia E, conseguir. diga-se de passagem, era um palacete. Então eu falei, meu, eu, Bruna Carolina da Silva, não vou conseguir lutar com esse cara aqui. Se não for o agir de Deus, eu perdi meu filho para sempre. Porque eu continuava ilegal. Nesses dois, eu tava 1 ano e 10 meses de processo e nada do meu documento sair. Então, eu falei, eu nem vou poder ir para Inglaterra visitar meu filho. E aí, quando a gente entrou na corte, eu só chorava, não conseguia parar de chorar. E aí o juiz perguntou por que eu estava obsessa, porque a gente ia para a corte quase todo mês. Então o juiz já tinha uma certa familiaridade comigo. Aí ele me Silva, por que você tá assim? Aí, eu sou obsessa. Aí ele, você tá bem? Você quer água? Aí eu peguei e tomei uma água. Minha advogada também ficou muito comovida, porque ela falou: não, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso. E aí a advogada dele apresentou tudo. E aí o juiz, antes dela terminar, já falou: não, 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 não. Aí eu peguei, eu já tava assim, de cabeça baixa, chorando já. Sabe quando você não tá? Parecia que eu não tava ali.
que a advogada começou a falar, porque rolou uns outros episódios que eu não vou falar aqui, senão vai ficar muito grande. Mas a advogada falou isso, que ele, né, tinha toda uma estrutura, que a família dele também ia pra lá. Aí o juiz pegou, e eu tava assim, né, de cabeça baixa, chorando, aí o juiz falou, não, 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 that's enough. Ele não vai levar. A criança, Michael, Nossa, me arrepia, me arrepia, me arrepia, me foi, arrepia. ele não vai levar a criança, porque a Miss Silva está aqui, porque nessas cortes eu tinha que apresentar recomendações de trabalho, recomendações de cartas de pessoas que me conheciam, e o meu ciclo era todo de irlandeses. Então eu tinha uma grande credibilidade no meio dos irlandeses e com o juiz, porque eu tinha mostrado ao longo desses quase 2 anos de que eu lutei pelo meu filho, né? Eu tava lutando. Eu não tava Entendi. tipo, dane-se, ele quer o menino, então ele que fique. E aí, naquele dia, o juiz me surpreendeu. Deus me surpreendeu, mais uma vez. Porque o juiz começou a falar, não, a Miss Silva vem aqui há quase 2 anos, está sempre well-behaved, bem comportada, bem vestida, com recomendações, está trabalhando, tem um lugar dela, tem um lugar para o filho dela passar. Por que você acha que você tem que de tirar o filho dela daqui? De maneira nenhuma. Se você quer ir, você pode ir, mas a criança volta para ela. Aí foi até a minha advogada se surpreendeu, né? Porque ela falou, não, ele não vai deixar, mas você não tem que, né, continuar brigando. E aí foi aquele alvoroço, aí o juiz falou que dava um break de 10 minutos, 15 minutos pra gente, né, acalmar os ânimos. Aí antes disso, a advogada dele falou que ele não ia sair daqui sem o menino, porque eu ia embora, porque não sei o quê, porque eu já tinha ameaçado, eu falei que era mentira, que ele estava inventando aquilo. E aí foi que ele falou que, então, para provar, eu tinha que abrir mão da cidadania brasileira do Michael, porque se eu saísse daqui com ele com a cidadania Irish, eu poderia ser indiciada É, como sequestro. Eu falei, eu não tenho problema nenhum, eu não quero ir embora daqui. Se eu quisesse ir embora, eu já teria ido. Olha o sufoco que eu tô passando. exatamente. Aí eu falei, Uhum. não, não, assina onde tem que assinar. E eu assinei um documento que eles mandaram para a Embaixada Brasileira que eu não teria autorização de emitir o passaporte dele até os 18 anos. E saímos, e a advogada dele lá, batendo o pé que ele não ia abrir mão. Aí voltamos depois de meia hora de recesso. Nos 5 minutos antes de voltar, a advogada dele chegou na minha advogada chegou e falou assim: entramos num acordo. Falei, maravilha. Tá, ele deixa o menino com você. Aí eu, nossa, eu não acredito. Aí ela, tá, mas aí tem algumas condições. Só que nesse dia não era a minha advogada. Era uma das advogadas que trabalhava no escritório dela. Então ela não estava muito a par do caso. Aí ela falou, ó, tem umas condições. Ele disse que ele quer ver o menino a hora que ele quiser, ele quer ligar todos os dias e falar com ele todos os dias. Quando ele vir, ele vai pegar o menino. E isso aqui, assim, eu falei, não, não, tá tudo ótimo. E ele disse também que ele não vai te ajudar com nada. Aí eu, opa, mas falei, não, se for pra mim ter meu filho de volta, tá bom. Eu trabalho, eu me viro. Só que assim, o que eu ganhava, não tinha como eu pagar a creche, porque aqui não existe nada público, é tudo pago. Eu ilegal. Ele não tem obrigação de dar pensão alimentícia? Gente do céu! Aqui não existe. Meninas, atenção aí, ó, vocês aí, ó, na Irlanda. Não tem obrigatoriedade de pensão alimentícia. Tome cuidado, gente. Mas para resumir, é isso. Eu tive uma péssima experiência com o irlandês. Óbvio que ele não foi o único que eu me envolvi. De namoro foi, mas assim, depois eu só fiquei, mas também não vale a pena, porque são péssimos de cama, são porco, são cachaceiro. Ai, assim, Ô Bru, e qual o conselho que você daria assim? Primeiro, assim, qual o conselho que você daria para quem está chegando? Um conselho em relação a trabalho, um conselho em relação ao profissional, por exemplo. olha, eu diria que assim, cada um tem sua experiência. Eu não costumo me basear no que aconteceu com A, B e C, e também sempre falo para as pessoas, não se baseiem pela minha história, senão você vai se matar, né? Porque você não vai casar, você não vai viajar, você não vai fazer nada. Então, assim, o meu conselho é se programe o máximo que você conseguir. A Irlanda é um país pequeno, mas ao mesmo tempo é um país de muitas oportunidades para nós que viemos de um país onde não temos a oportunidade de crescer, de ser alguém, né, de conquistar coisas, porque aqui você não precisa ser um advogado médico para ter coisas. Eu, sendo faxineiro, eu fiz coisas que no Brasil talvez eu não faria se eu tivesse faculdades.
Então, faxineira não, porque eu sou babá, né? Agora eu evoluí. Mas, assim, é, eu acho que cada um tem que ser a sua experiência, tem que testar, se programe o máximo que você conseguir, o máximo que você puder, e vai viver o seu destino, porque o que é seu tá guardado, né? Então não tem essas de vem, não vem, faz, não faz. Você acha importante se envolver com a comunidade brasileira, com a comunidade irlandesa? O que, que você acha em relação às comunidades? O que é importante, né? Olha, eu acredito que seja importante você se emerger na cultura do país onde você vive, mas não ficar besta, porque tem brasileiro que chega aqui e acha que virou irlandês, né? Mas assim, é importante porque, né, você tem que ter um certo respeito, tem que. E o primordial para mim, que eu vejo muitos brasileiros aqui, é chegar aqui. Eu não sei se nos Estados Unidos é a mesma coisa, mas aqui tem brasileiro que mora 10, 5, 10, 15, 20 anos e não fala hi, não fala um A em inglês. Então, assim, só vive em roda de brasileiro. Eu não vou mentir que eu também tenho muito contato com brasileiro, mas o meu inglês não é como fala, de nativo, mas é o inglês que eu falo com o advogado, com o médico, com o juiz, com quem que eu tiver que conversar, eu me viro, eu E falo. sobre dar uma dica com pessoas que estão se relacionando com pessoas da nacionalidade irlandesa. Que não sou a melhor pessoa para isso. Mas olha, não são todos que são assim. Inclusive, eu estava com uma visita aqui de um casal, de uma amiga minha brasileira, que ela namora com a Irish, o Robert. Ele é um doce de pessoa, um amor de pessoa. Um cara que eu falo para ela: você deu sorte, você encontrou a exceção. Porque homens, em geral, tendem a não prestar, né? Mas tem as exceções. Então, ela encontrou a exceção. Como tem brasileiro, eu tenho um relacionamento hoje com um brasileiro que é uma pessoa maravilhosa, que é um cara maravilhoso, que inclusive eu tive uma filha, eu tive a minha menininha com ele, minha tão sonhada Mirelinha. E assim, eu tô vivendo uma experiência que eu não vivia antes, né, com o pai do meu filho. Mas assim, eu acredito que qualquer relacionamento, independente da nacionalidade, a gente tem que sempre manter um pezinho atrás. Essa sou eu. Bruna, eu gostei muito do nosso bate-papo, foi muito legal, gostei da sua história. Eu realmente não conhecia muitas coisas que você falou, eu não sabia, eu não conhecia, fiquei muito emocionada. E hoje eu sei que você é uma pessoa de sucesso aí, porque na realidade hoje você já tem documentos, não tem? Tenho. Meu documento saiu em 2012, minha residência. Em 2020, porque eu demorei de aplicar, eu peguei minha cidadania. Então, hoje eu sou uma Irish citizen. Das Irish. Eu fico muito feliz porque eu conheço você desde pequena, né? Mas muitas coisas que você falou eu não sabia, né? Mas eu estou muito feliz por você. Você merece o que você tem hoje, você merece muito mais, porque você realmente é uma pessoa esforçada, né? Você sempre foi para a luta. Todas as vezes que você foi para o Brasil, eu nunca vi você chorando e você passando por tudo isso. Eu tô aqui de boca aberta, porque a gente sempre se encontrava nas festas que você fazia, que você é uma pessoa que você ama festa. Eu nunca vi cair numa lágrima do seu olho e você na luta. Então, assim, eu quero te dar os parabéns pela sua força. Eu fiquei extremamente emocionada, porque às vezes a gente acha, né, a nossa situação, mas você vê que muitas pessoas, no geral, às vezes passam algumas dificuldades, né, e acreditar que você vai vencer e você ser persistente, né? Você ter fé, né? E agir da forma certa. Foi o que você falou. Você começou a construir uma vida aí, trabalhando, alugou apartamento. Ah, tinha que ter quarto. Foi atrás de uma casa com quarto. Então, assim, provavelmente você deve ter se desesperado em algum momento, mas você não desistiu, né? Você olhou o problema e você foi para cima, né? Então, assim, eu estou muito orgulhosa de você, muito emocionada e assim, foi um prazer enorme de compartilhar com você essa entrevista. Obrigada, igualmente. Também estou muito feliz de poder compartilhar com vocês, né? Falar para mim não é um problema, né? Que eu amo falar, às vezes eu falo até com as paredes.
E como eu falei, tem muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo. Inclusive, eu já até pensei em escrever livros, mas aí eu fico com preguiça. Mas, assim, é muita história para contar e muitas experiências boas e ruins. E no final das boas e ruins, eu tirei uma aprendizagem, né? Que a vida é assim, cheia de altos e baixos. E o que a gente tem que fazer é arregaçar as mangas e seguir, né? Porque isso aqui só acaba quando a gente morrer. Enquanto a gente estiver vivo, É verdade. ninguém. É verdade. Então, galera da resenha, eu agradeço por vocês terem ficado até o final. Peço a vocês que não são inscritos, se inscrevam no canal. Eu pretendo aí trazer a Bruna novamente para a gente entrar em alguns detalhes aí. Então, se vocês têm alguma sugestão sobre vídeo com a Bruna, deixe na descrição, nos comentários, que a gente vai perguntar mais coisas para ela. Eu só peço para vocês que comentem, né? Compartilhem para que nós possamos levar mais informações, porque nós estamos aqui sempre falando de Estados Unidos, mas agora foi especial, né? A Irlanda, né? Muita gente tem o destino, né? Tem a Irlanda como destino. Então é isso. Eu agradeço a todos vocês, um grande beijo, tchau. Tchau, Bru. Tchau.